No Saber Direito desta semana, o professor Rafael Valente traz um curso sobre direito tributário. Durante as 5 aulas, ele abordará as noções gerais, o crédito tributário, as limitações ao poder de tributar, a imunidade e as ações tributárias cabíveis. A aula 1 começa agora. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Rafael Valente e vou estar com vocês aqui nesses próximos dias auxiliando-os no estudo de direito tributário. É óbvio que nós não vamos encerrar ou conseguir esgotar todas as questões relacionadas ao direito tributário, mas espero poder contribuir aí para o estudo de vocês. Vamos lá? O nosso curso ele vai estar dividido em 5 aulas, né? Na primeira aula a gente vai estar passando ali pelas questões relacionadas a uma noção geral. Alguns principais pontos relacionados ao direito tributário, o que é direito tributário, para que serve, né? Para que eu arrecado, né? Quais são as fontes de arrecadação, por que o Estado faz isso, né? Justamente para a gente introduzir aqui nos demais assuntos e focar no principal que eu já vou dizer a vocês. Na segunda aula, nós vamos analisar a Constituição do crédito tributário, todas as etapas necessárias, né, até chegar efetivamente à constituição definitiva do crédito, tá? Na terceira aula, que aí nós já vamos começar realmente a entrar no assunto que eu quero dar mais ênfase, a gente vai começar a dar início ali aos argumentos relacionados à limitação do poder de tributar, né, que é uma amarra importante para o Estado, né, uma previsibilidade importante para o contribuinte e que faz toda a diferença na vida prática, né, depois lá no nosso dia a dia, tanto do advogado como do empresário e como do Estado também. Na aula 4 a gente vai entrar nas matérias relacionadas à imunidade tributária, né, que está ali ligado às questões da limitação ao poder de tributar, está no mesmo artigo da Constituição e a gente vai conseguir discorrer um pouco, né? Porque se a gente for ficar aqui, pode esperar aí mais de 20 videoaulas relacionadas a isso, tá? E por último, na quinta aula, a gente vai fazer um fechamento, óbvio, trazendo um pouquinho do que a gente estudou e apontando ali as ações tributárias mais cabíveis, né? Mais utilizadas no dia a dia do contribuinte e também no dia a dia da União, tá? Bom, vamos lá para a aula 1, vamos começar trazendo para vocês o que de fato, né, é tributo, para que serve isso, né? Se a gente for parar numa concepção lógica hoje no nosso dia a dia, se a gente for perguntar para a maioria das pessoas se ela gostaria de pagar tributo, com certeza ela diria que não, né? Por que não? Porque hoje o que a gente vê, pelo menos no Brasil, em muitos estados, né, em muitos países, é que às vezes a gente não tem aquela contraprestação do Estado. Em que sentido, né? Você pode ver, a gente tem um veículo, a gente paga o IPVA, tem um imóvel, paga o IPTU, anualmente a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda, entre outros tributos, e o Estado deveria nos devolver isso daí por meio de uma contraprestação, né? E de fato ele não, em parte, ele não consegue fazer, porque nem todos conseguem se utilizar ou querem de fato se utilizar por conta da qualidade dos serviços públicos, né? Mas o que a gente tem que ter em mente para a ideia, para a concepção efetiva de direito tributário, de tributo, é que o meu direito de pagar está para o direito do Estado me cobrar. E como é que a gente consegue realmente fazer isso? Somente por uma obrigação que ela é prevista em lei. Então, quando a gente estipula que o tributo ele só vai ser cobrado mediante lei, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando a gente analisar o princípio da legalidade, está dizendo que eu, contribuinte, eu, pessoa física ou pessoa jurídica, eu anuí para que o Estado me cobrasse. Como? Por meio do Congresso Nacional, mediante a edição de uma lei, né? É o famoso que a gente estuda desde o início da faculdade, é o sufrágio universal, né? Eu abro mão de parcela do meu direito pensando ali no bem coletivo, né? Essa, de fato, então, a ideia do direito tributário. E para que eu faço isso,
né? Qual é a ideia de se fazer isso? Eu faço isso justamente para o Estado brasileiro, e aqui a gente vai se pautar na Constituição, cumprir ali as finalidades, né, do Estado. Quais são essa base do direito tributário? Quais são esses objetivos, né, essa finalidade? Para que o tributo vai ser aplicado? Lá no artigo 3º da Constituição, diz bem claramente, né, que os objetivos fundamentais do Estado brasileiro é uma sociedade livre, justa e solidária, promover o desenvolvimento nacional, promover a erradicação da pobreza e a promoção do bem-estar social, para promover justamente os objetivos do Estado, né? Essa necessidade que o contribuinte tem de se fazer valer dessa arrecadação, ela decorre justamente desses objetivos do Estado, tá? Então, seguindo aqui, né, passando aqui adiante, como que o Estado faz, então, para promover esse bem-estar? A gente já falou, né? Mediante a arrecadação. E a arrecadação, ela diz respeito a diversas formas que o Estado tem ali, então, para obter essas receitas, né? A principal, né, a que a gente pode entender ali, então, como verdadeiramente primordial, é ali a arrecadação por meio da cobrança de tributos, né? Obviamente, nós não vamos aqui discorrer ou então enfrentar todas as espécies tributárias. Na verdade, a gente não vai nem se aprofundar em alguma, né? Porque, como eu falei, os assuntos tributários, né, são bastante... Os assuntos do direito, no geral, são bastante limitados, né, para uma aula aqui de 50 minutos que a gente vai ter. Mas a gente vai, com base nos exemplos que nós fomos dando, a gente vai conseguir ali abordar um ou outro, né, quando a gente for falar de lançamentos, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, como que então o Estado ele vai fazer aqui para poder arrecadar, né, mediante, como eu já disse, a gente vai voltar depois, a cobrança por meio de uma lei prevendo essa arrecadação, né? E a gente vai abordar aqui algumas formas, né? A base, como já disse a vocês, e estou repetindo, enfatizando, é a lei. Lá na frente a gente vai ver por que é tão importante, por que eu estou falando tanto disso, né? Por que é tão importante a lei tratar sobre isso, né? Nós temos aqui, então, as formas de arrecadação de receitas, que são as arrecadações por meio de receitas originárias e derivadas. O que são as receitas originárias, né? A gente vai ver as receitas originárias quando o Estado estiver ali exercendo alguma função de arrecadação direta, né? O que é essa função de arrecadação direta? A União, por exemplo, é proprietária de determinado imóvel, né? Exercendo o direito efetivo de propriedade desse imóvel, a União ela pode eventualmente querer alugar, né? O Estado pode querer alugar. Essa receita que é obtida é uma receita originária, né? O mesmo ocorre no caso de uma venda de um imóvel público, né? De um lote da União, de um lote do Distrito Federal, né? Quando ocorre essa venda, no caso aqui, por exemplo, do Distrito Federal, né, a gente está tendo uma grande regularização de lotes, né? Então a gente vai pegar, tem determinados lotes que são ainda de propriedade da União, tem alguns lotes que já são de propriedade do Distrito Federal. Aí essa venda desse lote, né, quando realizada, a receita que é obtida é uma receita originária, né? Entra para os cofres públicos e ele vai aplicar depois da forma como a gente vai ver aqui também, né? E a segunda forma, e é a forma mais importante, né, é a receita derivada, que ali sim a gente vai estar obtendo de um terceiro, no caso aqui do contribuinte, a arrecadação desse tributo, dessa receita, né? Então, quando o Estado ele institui o IPVA, por exemplo, né, a cobrança do imposto sobre veículo automotor, essa imposição feita que diz respeito àquelas pessoas somente que são proprietários de veículo automotor, né? Ela vem de maneira derivada, não vem em decorrência da propriedade ou de uma posse ou de um direito que a União tenha em relação àquele bem,
não é um veículo da União, é um veículo de um particular, né? Então, essa receita derivada, ela também ingressa para os cofres públicos, né, como qualquer outro tipo de receita, e vai ser ali, então, utilizada para cumprir aqueles objetivos sociais do Estado. Tá? Então, a mais importante forma de arrecadação é, então, essa questão da receita derivada, né? E como é que o Estado vai utilizar isso daí? Aí entra uma parte relacionada a direito financeiro, né? Específico ali, relacionado à utilização desses recursos, né? A gente vai ter, como vocês já devem ter visto ou já ouviram falar, a tal da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vai trazer ali quais são as diretrizes daquele governo, né, do chefe do Poder Executivo, para a aplicação dos recursos, né, durante o período que ele estiver ali exercendo o mandato dele, né? O Plano Plurianual, mesma coisa. Vai ser estabelecido um plano de atuação com as receitas obtidas pelo Estado, né? E daí achei que é importante a gente só mencionar que então seria ali, também nessa questão de noções gerais, sujeito ativo, né? Quem que pode cobrar efetivamente o tributo, né? Então a gente vai ter ali sujeitos ativos principais, obviamente, União, Estados, municípios e Distrito Federal, né? São os entes federados, aqueles a quem a lei atribui a competência para legislar sobre determinado tributo, né? Se a gente for pegar especificamente os impostos, espécie tributária, né, imposto, a gente vai ler ali na Constituição, que a Constituição ela vem e determina, né, quais são os tributos que podem ser cobrados por cada um dos entes federados, né? Então, ali a gente está tratando o sujeito ativo dessa cobrança. E quem são os sujeitos passivos, né? É o contribuinte ou o responsável a quem a lei atribui essa responsabilidade. Então, a gente tem um contribuinte direto, isso é uma questão muito genérica, tá? Só realmente para introduzi-los aqui no assunto. Então, nós temos o sujeito ativo, que é o ente tributante, né? O Estado, aquele a quem a gente outorga o direito de nos cobrar, de invadir o nosso patrimônio e pegar ali parte de nossas economias, vamos dizer assim, e temos o sujeito passivo, que é o contribuinte, né? Ou a quem a lei atribui responsabilidade para ser contribuinte. Tá legal? Então, essa função essa destinação dos recursos, ela vai obrigatoriamente observar, né, as diretrizes que também são trazidas por meio de leis. Como eu disse a vocês, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, que diz respeito à aplicação dos recursos naquele ano específico. Tá? Um exemplo claro assim, para a gente tentar entender a questão da destinação na Lei Orçamentária Anual, cada órgão da administração pública, por exemplo, o Ministério da Saúde, né, ele vai ter, no ano anterior, já a previsão daquilo que vai ser executado para o ano posterior, né, na Lei Orçamentária Anual. Então, naquela legislação, vai estar especificamente destinado, o Ministério da Saúde tem X bilhões de reais, dos quais 100 milhões deve ser destinado à área de transporte, 200 milhões deve ser destinado à área de asseio, conservação e limpeza do órgão, né? Então, essa vinculação e essa destinação, ela já está prevista na Lei Orçamentária Anual, né? Passamos, assim, então, a uma execução relacionada àquele valor naquele ano, subsequente à sua previsão, né? E suponhamos que um determinado órgão, ele não execute toda aquela receita, né? Uma questão prática, ou esteja perto de não executar. Todo mundo sabe que no final do ano, geralmente, os órgãos públicos, eles não gostam de perder receita. Vocês já devem ter ouvido isso. Esse não gosto de perder a receita diz respeito à parcela de valores que eles não querem abrir mão. Mas abrir mão para quê? Seria para cumprir uma função pública, né? Um objetivo público.
E aí que a gente vê, às vezes, alguns cenários de desvirtuação, né? Que a empresa corre para fazer determinada licitação para utilizar esse recurso só para não perder para o ano subsequente. Porém, por vezes, não é um serviço ou não é uma contratação que diga respeito a algo efetivamente necessário. E perder a receita, vale dizer que ela volta para o ente tributante, no caso, para a União, nesse caso, e ele vai redistribuir de outras formas, né? Então, essa gestão desse recurso público, ele de fato tem que ser muito bem fiscalizado, como né? No caso da União, pelo Tribunal de Contas da União, né? No caso dos estados, pelos tribunais de contas do estado, né? Pelas controladorias, pelos órgãos de controle. Então, essa preocupação da forma como esse recurso, essa receita tributária, ela é gerida, né? Ela é administrada, é absolutamente importante, né? Seguindo aqui, vamos passar então, rapidamente, a definição de tributo. O que é tributo, né? A gente tem então a questão tributária, o próprio Código Tributário Nacional, ele trazendo a conceituação, né? Geralmente a lei ela não deve se prestar efetivamente a conceituar, mas a dispor sobre as relações jurídicas, né? Porém, o Código Tributário, e eu vejo isso realmente com muito bons olhos, ele traz aqui uma definição bastante objetiva que a gente vai citar e aí então a gente vai delinear sobre essa definição, né? O artigo 3º diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer dizer tudo isso? A gente só falando assim parece que é uma coisa muito complexa, né? Só para vocês terem uma noção, um dos principais doutrinadores do direito tributário, Hugo de Brito Machado, ele utiliza justamente o conceito legal para definir tributo, né? Porque é uma definição que a gente considera realmente como completa. Ela traz ali muito bem delineado o que seria, né? E vamos lá analisar então esse artigo 3º. Toda prestação pecuniária compulsória. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho escolha de não pagar o tributo. O que isso significa? Não quer dizer que eu sou obrigado a pagar todos os tributos, mas quando a gente vai falar de uma questão tributária, de uma situação na qual eu sou obrigado, a partir de uma definição em lei, então ali eu vou ser obrigado a pagar. Exemplo fácil aqui, rápido para vocês, como eu já disse. Sou proprietário de um veículo automotor. Comprei um carro, né? Comprei um carro hoje, né? Vamos supor, mês de dezembro de 2021, 2023. Né? A partir, então, do próximo ano, isso eu digo relacionado a alguns estados em que há questão de isenção para o primeiro ano do veículo automotor e tudo mais. Mas a partir do ano subsequente, eu vou ser obrigado a pagar o IPVA. A pessoa que não tem veículo automotor, ela é obrigada a pagar IPVA? Não é. Mas a partir do momento em que eu sou proprietário, eu devo uma prestação pecuniária e eu devo uma obrigação de pagar, né? Essa obrigação que a gente diz que ela é compulsória. O que não é compulsório é aquilo que eu não preciso fazer, mas nesse caso eu sou obrigado a fazer efetivamente, né? Então essa primeira definição, ela não dá margem para o contribuinte se esquivar da cobrança. Pode ser que o Estado, lembre-se que o Estado é quem pode cobrar. Pode ser que o Estado queira cobrar de mim, ou queira cobrar do João, que não tenha um veículo automotor, ou que já teve um veículo automotor e passou para outra pessoa essa propriedade. Isso pode acontecer. É por isso que a gente vai ver lá na aula 5, as ações tributárias possíveis para a gente questionar, né, os atos administrativos relacionados à cobrança de tributo, né? Mas a compulsoriedade é um elemento indispensável do tributo. Se eu desse a oportunidade da pessoa querer não pagar, né, num país em que
eventualmente, a gente não vê uma efetiva contraprestação, a gente poderia ter uma dificuldade de arrecadação enorme, né? Diferente de outros países, né, ou de algum país, que de fato a pessoa paga o tributo, paga o imposto, e aquele imposto é devolvido em serviços, em um bem-estar maior para mim, para minha família, né? Ali a pessoa, ela efetivamente pode pagar. Até na pós-graduação que eu fiz, né, tinha uma professora que ela falava que ela era indignada porque ela tinha o direito de pagar o tributo. E de fato é isso. Eu tenho o direito. Se o Estado não quiser receber, mesmo que não pode acontecer, mas mesmo assim eu tenho o direito de pagar, né? Não é uma obrigação, é um direito do cidadão pagar, né? O ponto de vista dessa questão sempre vai mudar, né, quando a gente estiver em situações diferentes. Eu realmente tenho o direito de pagar e quero pagar quando eu vejo algo em troca, né? Não que eu seja uma pessoa compensadora, mas a realidade é essa, né? É uma coisa que a gente... Um exemplo que não é tributo, né? Multa de trânsito. Quando você leva uma multa e paga a multa, aquele dinheiro vai para o Detran, vai para o órgão de fiscalização e a gente não vê, né, a devolução ou a implementação desse recurso. É um dinheiro que a gente perde, né? Com tributo não deveria ser assim. A gente paga e a gente deveria estar vendo, né? E venha, de fato, em algumas questões, tá? Mas as questões principais, saúde, educação, todo mundo sabe dos celemas e das dificuldades que o Estado tem, né? Seguindo aqui, a segunda característica, né, da definição de tributo, toda pressão pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir. Hoje em dia a gente tem a questão de moeda, né? O tributo, ele é uma pressão pecuniária compulsória que eu pago, né? Tem que ter o efeito do pagamento. Se não tiver o pagamento, né, a gente vai ver depois nas questões relacionadas ao crédito tributário, né, que o pagamento é a última etapa do tributo, né? Eu tenho ali uma previsão legal, eu pratico, eu compro esse veículo automotor, aí nasce para mim uma obrigação de pagar, o Estado vai lá e lança esse tributo para que eu pague, é gerado um crédito tributário, eu pago o tributo. Pagou o tributo, morreu o processo, morreu o débito, né? Só trazer uma questão bem rápida e que eu acho que vale a pena a gente trazer só para uma questão também de exemplo prático, né? Que é sempre interessante. Eu vou dar um exemplo aqui, uma questão bastante objetiva relacionada à arrecadação e às obrigações e que também está relacionada, né, às questões de lançamento, pagamento e das questões relacionadas ao que a gente já ouviu falar, provavelmente, de sonegação, né? Quando que isso ocorre e como que eu consigo, eventualmente, ali, resolver alguma questão relacionada à sonegação? A gente tem alguns tributos, a gente vai ver depois mais adiante, que eles são lançados por homologação, né? Então, o que é esse lançamento por homologação? Estou falando, a gente vai entrar mais a fundo depois. Eu lanço, eu digo que eu devo aquele valor, eu pago aquele valor, depois o Estado vem, confere e dá o ok. Mais ou menos isso. Então, tem muitas situações em que eu digo quanto eu devo, mas eu não pago e aí o Estado vem me cobrar, né? Então, eu estou dizendo que eu não devo o tributo? Não, eu digo que eu devo, né? Só que aquela famosa frase, devo não nego, pago quando puder. Mas tem situações em que o contribuinte, ele ou não declara, ou, no caso do ICMS, ele se credita de um imposto indevidamente, né? Esse creditamento indevido do imposto, ele é como se eu estivesse dizendo, renunciando para o Estado uma receita dele, né? Então, do ponto de vista da administração pública, eu estou sonegando aquele imposto, né? E essa sonegação, além de poder gerar uma execução fiscal, né, ela deve gerar um processo criminal. E qual é o desenrolar disso daí? Na seara criminal, né, além de ter uma pena prevista para aquela situação, eu posso ser, e de fato sou, condenado ali em termos de valores, né? Então ali é dito, por exemplo, que eu devo R$1 milhão.
né? E eu tenho que pagar isso. O Estado vai me cobrar por meio de uma execução fiscal, né? Porém, vamos supor que o contribuinte, ele foi lá, ele se creditou indevidamente de um tributo, né, do ICMS, né, e o Estado veio, autuou, iniciou o processo fiscal, iniciou uma ação criminal por conta da sonegação fiscal. Como que eu vou conseguir resolver isso rapidamente? Se o contribuinte, né, e isso pode acontecer, ele é aquela pessoa que de fato atua no mercado de boa fé, né, se preocupa realmente em estar regular com relação à questão tributária, ela pode simplesmente fazer um levantamento, observar se aquele crédito foi indevidamente utilizado e pagar, né? Porque no direito tributário, a gente tem a máxima de que, de fato, o pagamento ele é a hipótese de extinção do crédito tributário. Então, se eu devo alguma coisa, o Estado vem e diz que, de fato, eu devo. Eu não paguei, não declarei, estou respondendo a um processo fiscal, uma execução fiscal, é um processo criminal, eu consigo resolver essa situação se eu apurar, ver que o valor é devido e ir lá e pagar. Extingo o crédito tributário, extingo a execução com o pagamento e extingo também eventual crime de sonegação fiscal. Tá? Então, é o dia a dia das questões tributárias, né, que a gente consegue se aperceber que às vezes é menos oneroso, né, pagar realmente o tributo do que eventualmente ficar discutindo sobre ele, né? Óbvio isso quando o contribuinte não tem razão, tá? Então só para a gente se atentar a essas questõezinhas. Vamos lá. Então a gente já falou que o tributo é prestação pecuniária compulsória, expressa em moeda, um valor dele cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. O que isso quer dizer? Multa não é tributo. Não quer dizer que não é uma hipótese de arrecadação, mas não é tributo. Tá? Por quê? Multa é uma sanção de ato ilícito. Tá bom? Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui a gente já consegue, então, introduzir um dos pilares realmente do direito tributário, que é o princípio da legalidade. Quando a gente pega o próprio texto legal, o próprio texto do Código Tributário Nacional, e ele diz que tributo é instituído em lei, eu já atraio para a minha concepção, para a minha ideia de argumentação, que eu só devo pagar, ou eu só tenho o direito de pagar o tributo, se tiver uma lei que assim determine, né? E eu vou falar essa questão, a gente não vai se aprofundar nas hipóteses legais, lei ordinária, lei complementar, tá? Porque também dá outro tipo de estudo, mas eu tenho que saber que é a lei em sentido estrito, né? Se uma portaria, se um ente, né, o Ministério da Saúde, novamente ali, vem e diz que eu tenho que pagar determinado imposto para a utilização do Sistema Único de Saúde, essa lei ela é obviamente inconstitucional, né? Essa portaria ela é absolutamente constitucional. O Ministério da Saúde, ele edita normas ali infralegais, né? Realmente aquelas leis dispostas pela Assembleia Constituinte, tá? Então, a gente vai ter uma lei específica tratando do imposto de renda, uma lei tratando do imposto de importação, imposto de exportação, né? Uma lei específica para cobrança de taxas, né? Contribuições de melhoria, sempre vai ter uma lei por trás. E a gente volta naquela máxima que a gente tinha falado, é o sufrágio universal, né? É o caso em que eu estou concordando, por meio da pessoa que eu elegi, que eu possa realmente sofrer ali alguma constrição patrimonial, né? De maneira compulsória, né? Então, o Estado, é a mesma coisa dizer, Estado, você pode vir aqui e pode arrecadar de mim, né? E desse curso que eu estou te dando, a gente precisa cumprir aquilo que está descrito na Constituição. Uma linguagem bem simples, realmente é isso, né? Então, a gente vai ter essa questão em lei, né? Somente cobrado mediante lei,
e arrecadado, né, mediante atividade administrativa vinculada. O que isso quer dizer? Somente o ente que ele está tributando, ele vai ter um exemplo objetivo, a Secretaria de Fazenda aqui do Distrito Federal, Secretaria de Fazenda da Receita, Secretaria da Receita Federal, né? É o ente, é o órgão responsável pela arrecadação, né? E essa atividade, ela é sempre realizada de maneira vinculada, tá? Então, somente aquele órgão vai poder arrecadar, por exemplo, do imposto de renda, somente a Secretaria da Receita Federal vai poder fazer arrecadação desse tipo de tributo, tá? Pode ser que a lei venha e atribua a outro agente a competência para essa arrecadação? Pode, mediante lei que crie, então, um outro órgão para fazer esse tipo de gestão, tá? Mas essa atividade ela é vinculada e ela é obrigatória, né? Não pode o agente público deixar de arrecadar, né? Pode ser que já tenham ouvido aqui falar em alguma situação em que um agente ele sabe que deve fazer a autuação e vai lá e não autua, né? Aquele agente está cometendo crime, tá? Então, a cobrança do tributo, né, ela é obrigatória, assim como o meu dever de pagar, tá? Não há possibilidade de se renunciar à receita sem também que lei preveja, tá? Então, essas peculiaridades que a gente, obviamente, já deve ter ouvido e a gente escuta e lida, às vezes, no dia a dia, elas são praticáveis, tá? Então, dessa forma, então, a gente define rapidamente e de maneira um pouco mais destrinchada o que é tributo, né? Vamos ler de novo. Toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Legal? Vamos passar aqui. Quais as finalidades do tributo, né? Para que serve? Além dessas questões que a gente já sabe que é para cumprir os objetivos, né? A gente tem uma definição doutrinária do que serve e também uma definição legal do para que serve a arrecadação do tributo, né? Vamos seguir aqui. Para que serve? Nós temos a função fiscal. O que quer dizer essa função fiscal? Né? É a função arrecadatória, né? Ou seja, é o direito do Estado obter recursos, né? Então, essa é a função primordial, né? A função fiscal, de arrecadar. Para que serve o tributo? Para ser arrecadado, né? Parece até uma coisa um pouco banal, para arrecadar. É a função fiscal, de fato. Eu vou arrecadar para cumprir ali meus objetivos. Mas, além da função de arrecadar, eu também tenho a função extrafiscal. Para que serve essa função extrafiscal? E aí é uma das finalidades, né, bastante necessárias do tributo. Para que serve? Traz uma função regulatória, né, para proteger a economia nacional, né? Trata-se da função arrecadatória extrafiscal para regulação do mercado, né? Essa função extrafiscal, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ela está ligada depois a outros princípios, né? E a ideia do que seja, a gente consegue exprimir desses outros princípios. O princípio da anterioridade e o princípio da anterioridade nonagesimal. A gente vai explicar direitinho, mas esses princípios servem para trazer segurança jurídica para o contribuinte, né? Porém, algumas das vezes, essa questão arrecadatória, essa previsão para o contribuinte, pode não ser interessante para os interesses da União, para os interesses do Estado, para o interesse do mercado como um todo. Então, a extrafiscalidade, ela vem e ela é aplicada para regular, para que o Estado ele consiga intervir, ainda que de maneira mínima, no mercado. Tá? Vou dar um exemplo rápido e prático. Imposto de importação, né? Às vezes a União ela verifica a necessidade de se aumentar o imposto de importação porque determinada mercadoria advinda do exterior está criando uma concorrência indevida
com mercadoria interna está prejudicando o mercado nacional. Então o Estado ele pode aumentar o imposto de importação para barrar a vinda dessas mercadorias de fora. Essa é uma função extrafiscal, é a função regulatória do mercado, de se ajustar o mercado. É uma função absolutamente importante para o direito tributário, tá ok? E a outra função que a gente vai observar é a função parafiscal, tá? Alguns autores a reconhecem, né? A diferença é que a arrecadação fica destinada a determinada entidade. Então, eu vou utilizar a arrecadação que deveria ir para a União, por exemplo, mas ela já é especificamente destinada ali ao, por exemplo, o Sistema S, né? Então, tem determinados tipos de tributos que eles já têm aquela destinação específica que é para aquele ente, então, poder já trabalhar diretamente com aquele tributo arrecadado, tá ok? Então, recapitulando, as finalidades do tributo são finalidades fiscal, extrafiscal e parafiscal, tá ok? Dentre essas três, obviamente, as três são absolutamente importantes, mas a extrafiscal, ela tem um quê de atuação direta no mercado que ela traz, de fato, ali um resultado mais expressivo, tá? Só entrando rapidamente na questão ali dessa questão da anterioridade, né, que eu não posso cobrar, até para contextualizar também para vocês, o Estado ele não pode cobrar o tributo naquele ano em que a lei foi instituída, né? O objetivo, como eu disse, é dar previsibilidade pro contribuinte, para o contribuinte, tá? E essa previsibilidade, ela merece questões relacionadas à relativização, tá? Então, quando a gente fala em princípio da anterioridade, eu não vou poder cobrar naquele ano a maioria dos tributos, tá? Mas quando a gente for ver tributos que intervêm diretamente na economia, aí eu vou ter uma exceção à regra, tá? E a questão da anterioridade nonagesimal, que eu acabei de falar para vocês, é que o Estado ainda tem que esperar, além da anualidade, 90 dias para começar a cobrar. Esses pontos são muito importantes para eu discutir quando vai ser efetivamente devida a cobrança de determinado tributo, né? Por vezes, a lei ela vem e ela especifica o que vai ser cobrado ali naquele ano, né? O que eu vou poder cobrar, a partir de quando eu vou poder cobrar determinado tributo, tá? Mas às vezes a lei não especifica isso. E aí nasce uma série de discussões na justiça, justamente pontuando o que pode e o que não pode, né? Do ponto de vista do contribuinte, quanto menos ele gastar, menos ele pagar de tributo, mais ele vai poder investir na empresa dele. Para quê? Para promover o crescimento, né? Por isso que quando a gente fala nessa questão de arrecadação, de cobrança de valores, às vezes, mais arrecadar não quer dizer que eu vou conseguir imprimir uma qualidade melhor de vida para a população, para o povo, né? Se arrecadar por arrecadar, não quer dizer nada. É igual a gente ficar a vida inteira juntando dinheiro na poupança, chega no final da vida, a pessoa vai embora e acaba deixando dinheiro aqui. Então, o Estado, na própria análise de cobrança, de fixação de alíquotas, se vai aumentar, se não vai, né? Agora a gente está vendo uma grande discussão relacionada à taxa básica de juros, se eu cobro mais, se eu cobro menos, como que eu vou arrecadar isso? Os reflexos disso, né? A gente tem que fazer essa análise. A gente, que eu digo assim, o legislador, né? Quando a gente parte ali da ideia de que somente posso ser obrigado a pagar por meio de lei, é o legislador que tem que fazer essa análise, né? Porque, de fato, às vezes arrecadar mais não quer dizer que o Estado vai me entregar mais, né? Quando o Estado ele faz a questão arrecadatória de uma maneira não predatória, né? Ou seja, arrecadar por arrecadar, às vezes ele consegue entregar um pouco mais para o empresário brasileiro, né? A capacidade de gerir aquele recurso de investir na própria empresa. Não estou dizendo que o empresário brasileiro ele vai fazer essa aplicação sempre da melhor forma, pensando na coletividade ali daqueles funcionários. Mas
a partir de uma análise cultural do que pode ser feito, isso é uma possibilidade, né? Então, a gente tem que trabalhar com essas realidades. No direito tributário, no direito como um todo, né? A gente tem um estudo relacionado à análise econômica do direito, né? Quais os efeitos que determinada decisão, quais os efeitos que determinada lei, que determinada imposição vai trazer para o cenário brasileiro como um todo, né? Se eu praticar determinado ato, como é que isso vai refletir na vida da população? Se o judiciário proferir determinada decisão, como isso vai refletir para a população como um todo, né? A gente vê diversos casos bastante complexos e relevantes no âmbito tributário que são decididos pelo Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo Tribunal Federal, ele vem por meio de uma lei, ele fixa como que aquela decisão vai ser regulamentada, como é que ela vai ser aplicada. Essa regulamentação, a forma como a lei vai se aplicar, se ela vai retroagir, se ela vai ser somente válida para pessoas que tiverem ações ajuizadas até a data do acordo que for proferido. Essa análise ela é feita a partir de uma análise econômica de como vai ser o efeito daquela decisão lá na frente, né? Como é que vai ser espelhada essa decisão, né? E isso a gente pode trazer para a atuação, para a área do direito realmente como um todo e de maneira bastante importante para o direito tributário, né? Um aumento de um imposto indevidamente, ele pode trazer sérios prejuízos para o mercado interno, como ele também pode ser muito benéfico para o mercado interno, né? E como fazer isso? Como fazer essa análise? Aí realmente cabe aos especialistas, né, na área de economia, né, pessoas contadores, que de fato estão ali compondo profissionais do direito, né, que estão compondo ali eventualmente uma assessoria, uma consultoria legislativa, para delimitar, para delinear como que vai ser feita essa abordagem, né, da legislação. Tá? Mas, de fato, o que a gente tem que se apegar de maneira bastante importante, tá? E o que a gente tem trazido bastante para vocês todas as questões que a gente está apresentando, elas só vão ter valia, só vão ter aplicabilidade por meio da lei, né? E nessas noções gerais que nós estamos passando, a ideia é justamente essa, é centralizar os nossos argumentos nessa parte legislativa. Por quê? Lá na frente, quando eu for trabalhar questões da limitação ao poder de tributar, né, das imunidades tributárias, a parte legislativa, né, ela acaba pesando bastante. Ela diz respeito praticamente a tudo que o direito tributário vai tratar. Tá? Vamos introduzir aqui só algumas questões bastante... assim, é o famoso en passant, vamos dizer assim, né? Na linguagem mais bonita, né? De importantes vedações, né? Que a gente depois vai ver um pouquinho também nas próximas aulas, mas são os 3 tópicos, tá? do artigo 150 da Constituição, que eu acho bastante importante a gente já trazer. Tá? Lá no artigo 150, que vem trazer as limitações do poder de tributar, né? A gente tem no inciso 3, vedações à cobrança do tributo. Quais são essas vedações? Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei em que houver instituído ou aumentado, eu estou lendo o texto da lei mesmo. Tá? No mesmo exercício financeiro em que haja sido instituída ou publicada, em que haja sido publicada a lei em que instituiu ou aumentou, e antes decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Esses 2 últimos itens, o que diz respeito? Ao princípio da anterioridade e ao princípio da nonagesimal. O primeiro tópico diz respeito ao princípio da irretroatividade. Como a gente já viu rapidinho ali a questão da anterioridade e da nonagesimal, né, quando a gente fala do princípio da irretroatividade, a importância é tão importante quanto os demais princípios, né? Imagine vocês se a lei que institui um tributo
viesse e dissesse que os fatos geradores ocorridos anteriormente à sua instituição seriam exigíveis, vamos dizer assim. É a mesma coisa que a gente pegar e punir uma pessoa por um crime que até então não existe, né? É a gente criar situação jurídica para uma coisa que não existe, né? O que está ligado a isso? A gente está ligado à questão da segurança jurídica, né? Então, a irretroatividade da lei tributária, ela é absolutamente importante para a segurança jurídica, para o mercado nacional, para o contribuinte e para o próprio Estado. Imagina o Estado criar uma lei, é óbvio que quem quer arrecadar consegue, né? Mas imagine criar uma lei que ela pudesse tributar fatos geradores ocorridos anteriormente. Até então não tem lei que me obrigue a pagar por eu ser proprietário de veículo. E já existem 1 milhão de veículos na rua. O Estado, a partir do momento, quer tributar e tributa referente a pessoas que têm o veículo 5 anos para trás. Ia ser uma loucura, correto? Então, assim, essas amarras, né, essas limitações, elas são vistas, obviamente, do ponto de vista lógico, né, do ponto de vista do direito como um todo. Eu não vou criar situações para regular coisas efetivamente do passado, eu vou me preocupar com coisas daqui para frente, né? Tem situações que há efeito retroativo nas matérias cíveis, tem, né? Mas quando eu falo de uma situação em que ela atinge o meu patrimônio, numa situação em que ela me priva a liberdade, como no caso do direito criminal, eu não posso permitir que a lei retroaja para o meu malefício, tá ok? Então, esses são pontos importantes, né, dessa questão introdutória que a gente consegue aqui, então, trazer para vocês. Bom, então dito isso, a gente vai chegando ao fim da primeira aula, tá? E vamos abordar aqui algumas questões, né? Vamos trazer um quiz aqui para vocês, para a gente testar um pouquinho do que a gente apresentou aqui na nossa primeira aula. Vamos lá. Ó, a função do tributo ligada à intervenção no mercado refere-se a: alternativa A, função fiscal; alternativa B, função extrafiscal; alternativa C, função parafiscal; alternativa D, todas as alternativas. Vocês prestaram atenção, né, no que a gente apresentou aqui há alguns minutos. Acho que vocês vão conseguir responder de maneira bastante objetiva, tá? Depois eu vou dar a resposta, mas eu vou falar também, porque como não é prova de concurso, então a gente consegue abordar melhor aqui uma linha de raciocínio, tá ok? Vamos ver qual é a resposta. Alternativa B, função extrafiscal. Se a gente for analisar a questão de maneira objetiva, falou em intervenção, né? Falou em intervir, eu estou falando aqui de uma questão extrafiscal, tá? Função fiscal é função de arrecadação, né? Intervenção no mercado, ela tem função de arrecadar? Tem função de arrecadar. Mas quando a gente pergunta de maneira objetiva, qual a função do tributo? Ligada à intervenção no mercado, eu vou estar ali, então, atrelado à função extrafiscal. Acho que, de fato, eu não falei isso para vocês, mas, de uma maneira geral, todo tributo ele tem função arrecadatória. Tá? Quando a doutrina vem e ela destrincha, esse daí, ela não quer dizer que não tem função arrecadatória, tá? Mas ali ela vai ter uma função propriamente, né, de extrafiscalidade. Tá? Função parafiscal. Intervenção no mercado, ela não diz respeito a um tributo que é arrecadado para determinado ente, né, com essa vinculação a determinado ente. Então, de fato, essa resposta não está correta. Tá? E se a gente for ver a alternativa D, como a C também não está correta, não pode ser todas as alternativas,
né, de fato a gente fica com a resposta B. Né? Lembrando, a questão estava bem objetiva. Qual é a função? Quando a gente vai olhar a função propriamente dita, né, de intervenção, aí então a gente vai estar falando da função extrafiscal. Tá ok? Vamos para a segunda questão. Em relação à definição do tributo, podemos afirmar que, é a definição que a gente acabou de trazer. A. É toda prestação pecuniária voluntária. Alternativa B. Constitui sanção de ato ilícito. Alternativa C. É instituída em lei. Alternativa B. É cobrado mediante atividade administrativa não vinculada, podendo ser feito por qualquer órgão. Assim como a gente já falou, se você prestou atenção, a pergunta é bem objetiva e está ligada ali àquela definição que a gente trouxe do tributo, né? Se vocês vamos esforçar aí para lembrar, mas a resposta está dada, né? Tá bem fácil. Vamos ver a resposta? Alternativa C. Em relação à definição do tributo, podemos afirmar que é instituído em lei. Por que não é a toda prestação pecuniária voluntária? Eu posso não querer pagar tributo, uma vez que eu pratiquei o fato gerador? Então ela não é voluntária, é a prestação compulsória. Tá ok? Alternativa B. Constitui sanção de ato ilícito? Multa é tributo? A gente viu que não. Então, não constitui sanção de ato ilícito. Ok? Alternativa C, que é a que a gente está batendo mais a tecla aqui, é instituído em lei. Sim, tributo ele só pode ser instituído em lei. Né? Não há tributo sem que a lei não preveja. Essa é a máxima, né? Até a máxima do direito administrativo, né? A administração pública só pode agir quando a lei autoriza. Né? Do ponto de vista privado, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não previsto em lei. Né? Então eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser, desde que a lei venha dizer que eu não posso fazer. A administração pública é diferente, ela só pode fazer quando a lei assim determinar. Alternativa D. É cobrado mediante atividade administrativa não vinculada? Atividade administrativa vinculada. Podendo ser feito por qualquer órgão? Também não. Né? Atividade administrativa vinculada e somente por órgãos que possuam competência arrecadatória, que possam fazer isso. Um exemplo, Receita Federal do Brasil, Secretaria de Fazenda dos Estados. Tá ok? Então essa o erro da questão aqui, pelo menos de todas as alternativas, é bastante objetivo. Vamos para a questão 3? Sobre a origem das receitas. Assinale a opção correta. É originária a receita obtida pela cobrança do aluguel de um bem público. É originária a receita obtida pelo Estado decorrente da exploração de bens de terceiros. C. A cobrança de multas tributárias não é classificada como receita derivada. D. As receitas podem ser classificadas como originárias e derivadas apenas. Esta mais complicada. Até eu vou usar a colinha aqui também depois. Né? Vamos ver qual é a resposta. É originária a receita obtida pela cobrança do aluguel de um bem público. Né? É aquilo que a gente... É aquilo que nós falamos ali para vocês desde o início. Né? Receitas originárias, derivadas, tá? Então elas vão ter essa característica aí dúplice, né? Vamos dizer assim. Mas a receita originária, ela é propriamente isso. Ela advém da obtenção da receita que o Estado vai lá e consegue gerar por si mesmo, por seu patrimônio. Tá ok? Alternativa B. É originária a receita obtida pelo Estado decorrente da exploração de bens de terceiros? Não. Se for exploração de bens próprios, aí sim.
que é a arrecadação pela exploração de bens de terceiros? A cobrança do IPVA, por conta da pessoa ser proprietária do veículo. A cobrança do IPTU, por conta da pessoa ser proprietária de um imóvel. Tá? Então, o Estado, indiretamente, está explorando ali aquela atividade do terceiro. Essa receita, uma vez obtida, é uma receita derivada, né? Que ela é obtida através de um tributo. Ok? C. A cobrança de multas tributárias não é classificada como receita derivada. Não. Né? A receita derivada, nesse particular, ela vai ter justamente essa característica do tributo. Tá? Ela é classificada como uma cobrança, uma receita originária. Tá ok? Por conta da atividade do Estado. E a alternativa D, as receitas podem ser classificadas como originárias e derivadas apenas. Aqui tem um pouco de controvérsia porque parte da doutrina, eu não trouxe isso para vocês, mas parte da doutrina, ela entende que também tem uma arrecadação indireta, né, que não é nem originária nem derivada. Tá? Então essa arrecadação indireta seria uma terceira hipótese de arrecadação, de obtenção de receitas, da origem das receitas do Estado. Tá? Eu coloquei isso aqui realmente para só objetivando ali para criar um pouco mais de complexidade, vamos dizer assim. Tá ok? Com essas questões a gente encerra aqui então essa primeira aula, né? Lembrando que a gente trouxe aqui realmente noções bem gerais do que vem a ser a questão tributária, né? Visando aqui uma introdução bem de leve sobre o que a gente vai tratar nas próximas aulas. Né? A gente viu aqui então o que é tributo, definição de tributo, né? Para que serve o tributo, né? Qual é a necessidade arrecadatória, né, disso daí, como que o Estado faz para obter receita, né? Onde que eu vou aplicar essas receitas, né? Por que é tão importante a legislação, né? a existência de uma lei prevendo a cobrança de um tributo, né? E aí o objetivo de fato é a gente introduzir para, na próxima aula, a gente vai tratar aqui também nesse formato de alguns minutos sobre o crédito tributário, né? Como que o Estado vai criar, quais são os caminhos necessários até se chegar à constituição definitiva de um crédito tributário, né? E como é que decorre ali uma eventual suspensão, uma eventual extinção desse crédito, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e aguardo vocês na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.